paz do Senhor, bem-vindos ao programa Voz Mulher, que bom que vocês estão ligados com a gente. Nós estamos nos estúdios da Boas Novas, em Belém do Pará. E o nosso contato já está na tela para você começar a participar com a gente, com perguntas, com sugestões e, claro, com o seu pedido de oração. Você não está só. Deus tem colocado um exército, literalmente um exército de oração à disposição para interceder por você. Nós oramos aqui no programa, daqui a pouquinho a gente vai compartilhar o que já chegou até agora. Se chegou depois, a gente lê no próximo programa, não se preocupe, mas cada pedido desse também é encaminhado para o nosso grupo de oração de mulheres aqui de Belém, 24 horas, o nosso relógio de oração, que intercede, que coloca o joelho em cima de cada pedido que chega. Então, passe para a gente, salve aí o 91992420855 aí na sua agenda e passe um zap para a gente, tá certo? Coloque o seu nome, o nome da sua cidade, enfim, para que a gente possa... E se você não quiser colocar o nome, não precisa se identificar, não coloque o meu nome, não tem problema. Mas faça contato com a gente, vamos juntos fazer o programa Voz Mulher de hoje. Temos que dizer juntas também, né? É o Voz Mulher, afinal, muito bom receber 3 mulheres de Deus para um tema muito necessário, um tema que precisamos debater, que é a sexualidade na família. É interessante porque a gente vive numa sociedade muito, por assim dizer, sexualizada, quase eu posso dizer assim, é uma coisa, né? Mas como é que a família administra, lida com isso? Vocês vão conhecer, quem já conhece vai rever, quem não conhece vai conhecer a Brena Heiker, que é missionária e coordenadora ao lado do seu esposo Davi, do Projeto Ser. Trabalharam muitos anos aqui em Belém, atualmente estão em BH, mas que bom que ela está aqui em Belém visitando a gente, e a gente pode gravar um Voz Mulher. Bem-vinda, Brena, a paz. Obrigada, a paz do Senhor a todas as mulheres, as famílias que estão nos ouvindo, prazer estar aqui. Tá certo. Muito bom ter de volta também aqui com a gente. Não sei se já viu alguma vez no Voz Mulher, Denise? Não, no Voz Mulher não. Então, bem-vinda ao programa Voz Mulher, doutora Denise Ferraz, que é ginecologista obstetra, trabalha também em outras áreas, envelhecimento saudável, nutrição, enfim, mas na igreja é muito ativa também. Já trabalhou com adolescentes, ela e o Mauro, esposo dela. Sim. Também atualmente vocês estão na integração, né? Que integração é o e discipulado, sim. Isso. Estamos na integração. Tem 3 filhas, Brena tem um casal, Denise tem 3 filhas. Bem-vinda, Denise, a paz. Obrigada, a paz do Senhor a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, para poder compartilhar e conversar sobre esse assunto muito pertinente. Tá certo. Gente, não tem como apresentar a Denise e não dar um detalhe. Ela tinha que vir, né? A Denise é filha de uma pessoa muito especial, que já esteve várias vezes nesse programa. E ela é a nossa coordenadora geral de mulheres em Belém, que é a pastora Honorata Tavares, uma grande mulher de Deus. Então, ela tem um legado, realmente, uma herança maravilhosa. A gente se sente feliz de poder dizer isso. E, por fim, nós temos a Simone Gomes, que é cantora, e vai abrilhantar o nosso programa aí hoje, adorando, louvando. Bem-vinda, Simone, a paz. A paz do Senhor, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui nesta manhã também ao lado de mulheres valorosas, né? Mulheres assim que Deus tem escolhido para fazer a diferença nesta nação. Tá. Me sinto muito honrada. Tem filhos? Que eu falei dos filhos delas. Tenho 3. Ai, né? 3. Então tá 2, 3, 3. Estamos aqui bem na foto. Tô perdendo. Vamos lá. tá tentando, né, Brena? Sexualidade na família. A gente vive num mundo realmente onde há muita informação e ela chega de uma forma veloz, sem pedir licença. Antigamente, basicamente, o grande, se a gente pode usar essa expressão, mas vamos lá, vilão, né, seria a mídia televisão. Mídia cinema também, filmes, enfim, mas via de regra chegava através da televisão. Mas hoje a gente tem a internet, que vem através do celular, que está na mão, provavelmente, da maioria das crianças do Brasil, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. Então, são todas questões que a gente sabe que hoje tem uma influência muito grande nessa dinâmica ligada à questão da sexualidade. E olha, a gente poderia ter simplesmente dito sexualidade, mas a gente escolheu o tema sexualidade na família, ou seja, querendo trazer isso para o seio da família, onde devia estar. Como é que a família brasileira está lidando com isso?
Na verdade, eu acho que a gente precisa fazer uma discussão de base anterior. A sexualidade, por ser uma dimensão humana, que é intrínseca ao ser humano, ou seja, não é uma opção não desfrutar dessa sexualidade ou não vivenciá-la, porque ela está, simplesmente. Né? Ela é e acabou. A criança, quando nasce, ela já vem com um repertório para a sexualidade. Talvez esse seja a principal dificuldade das famílias hoje no diálogo. Essa tentativa de recuperar a sexualidade talvez passe pela ideia de que a criança é um ser desprovido de sexualidade. E não. A criança apresenta manifestações na sua sexualidade. Claro que não com o olhar erótico que nós temos na fase adulta, né? A erotização ou o eros mesmo, que é comum, mas assim, desde muito cedo a família precisaria, né, começar a dialogar e se apropriar e colaborar com essa dimensão que Deus estabeleceu no ser humano. E talvez essa falta de apropriação dos cuidadores, dos pais, da família... De entender isso. De colaborar para que esse processo se torne parte do desenvolvimento saudável de uma criança. E essa falta talvez de olhar, por causa dos tabus históricos que temos, porque, como eu disse, existem outras coisas nas raízes do que a gente está vendo hoje. Isso faz com que talvez a sexualidade seja ainda essa dimensão velada, né? E se a família não discute sobre, esses meninos, essas meninas vão precisar saber sobre, não porque estão simplesmente curiosos, mas porque todo ser humano vai necessitar compreender essa dimensão. Ou seja, mesmo que não houvesse toda essa informação chegando, aquela predisposição, aquilo está ali. Está. E a gente tem que lidar com aquele lado do ser, da forma de ser, que Deus colocou. Então não é uma coisa ruim, exatamente. Não. Ela está ali, mas ela tem que ser tratada e vivida de diferentes formas, nas diferentes etapas. Sim. Hoje a gente percebe, né, Denise, uma antecipação muito grande, uma exposição, as crianças recebem informação, assim, é inadequada, não tem outra palavra, para a idade delas, que de repente desperta as coisas que elas não estão, né, preparadas ainda para lidar. Como a Brena falou, que o olhar da criança é um olhar diferente do adulto, por conta da variação dos hormônios da criança, né? Mas ela é preparada para um dia receber tudo isso. Está tudo ali, mas ela é preparada ao longo da caminhada dela, da vida mesmo, das etapas que ela vai passar. Mas o que está acontecendo hoje é que pela influência do meio, né, não só a influência do meio visual, auditivo, mas até pelos alimentos, até pelas contaminações, também existem algumas mudanças na sexualidade e algumas, como posso falar, uma coisa mais precoce, né? Entendi. Acelerar o precoce. Por conta de tudo que a gente vive, da indústria, dos químicos, o nosso corpo não está tão preparado assim. Entendi. Então não é só algo que no sensorial, mas efetivamente fisiológico, já há uma aceleração, podemos dizer assim. É um tema tão complexo, né, mas a gente vai tentar... você tem que voltar para Belém, tá? Eu vou ter sempre ela aqui, mas está muito distante. Mas da gente... Porque você suscitou a questão. São uma moeda, digamos, com dois lados. O aspecto puro e simples da família, entender essa sexualidade da criança, daí, de repente, a pessoa fala, tá bom, é verdade. Você falou isso, caiu a ficha, tá. Mas eu vou fazer o quê? Porque entender que mas como, então, conduzir esse processo? Então, a educação sexual, eu sempre falo, ela é um fato inevitável. Novamente, nós não fomos doutrinados e discipulados para entender a educação sexual como parte do global da educação. Então, a criança... Isso não é só na educação formal, não, é na educação de casa mesmo. Eu me refiro à educação de casa. Doméstica. Não na educação formal. Eu sempre falo que quando os pais ou os cuidadores, os formatos de família decidem se engajar nesse processo, que é inevitável, ou seja, a criança ela vai experienciar, né, os processos de aprender sobre o seu corpo, sobre a sexualidade, isso é inevitável. Então, diante de um fato inevitável, eu tenho
posições. Ou eu decido me envolver de maneira colorida, intencional, ou eu tenho impacto anêmico. E assim, no Brasil, segundo a Carmita Ábido, que é a maior pesquisadora em educação sexual no Brasil, as famílias brasileiras parecem saber bastante sobre sexo, porque somos um país com a bruma sexualizada, mas a verdade é que entendemos muito pouco de sexualidade. Esses meninos não entendem quanto que a sexualidade é bela, que as trocas influenciam, as famílias não foram discipuladas. A gente hoje, na nossa geração, com os anos de ministério que a gente tem, a gente tá assim, sendo cobrado de uma conta muito alta da geração passada, da omissão. E dentro da igreja, isso talvez se potencialize por causa da cosmovisão bíblica errônea que temos sobre a sexualidade. Então a gente vê assim, adolescentes de repente vivenciando uma homossexualidade precoce hoje, sendo filha de um pastor ou filho de um pastor. Então o que deu de errado nesse processo? Quando a gente vai garimpar, a gente começa a ver o histórico de educação sexual da família. E o histórico é muito deficiente. As ideias de Deus sobre a sexualidade são deficientes, né? A história anterior da família é deficiente, o diálogo é deficiente. Eu não consigo dizer os nomes da genitália para o meu filho. Eu crio um eufemismo para falar isso. Então, depois, na adolescência, na puberdade, quando a coisa... É importante, só um parênteses, é importante, então, estabelecer esse diálogo e, efetivamente, preferivelmente, não usar eufemismos, mas usar o nome correto. Das coisas. Técnico. Isso já a Denise dá uma aula pra gente, Isso já denuncia a nossa falta de habilidade com o tema. A gente cita os nomes do corpo em todas as instâncias, mas quando chega na genitália, travado, é um assunto com tabu, é um assunto onde muito associado à repressão. Sempre. Então a gente tem dificuldade. Sempre. Quando na verdade o Criador, ele tem as bases de liberdade para o tema. Mas assim, eu sempre falo que é uma luta injusta, porque ou como igreja nós reformulamos, segundo a palavra, o nosso modo de ver, ou os discipuladores externos que vão desde o Google até as influências escolares, até a mídia, eles estão sendo os discipuladores dessa geração. E eles estão investindo milhões. Investem muito. A igreja, eu sempre falo... Mas o que isso diz então? Se eles estão investindo, nós temos que investir. Temos. Esse é o nosso maior desafio. Com literaturas cristãs que influenciam a infância, né, um livro, eu mesmo penso um livro que fala a respeito da própria educação sexual, um discipulado em sexualidade para os pais e as famílias, que é o que a gente tenta fazer nesses anos, assim, tentar naturalizar o tema, segundo a cosmovisão de Deus, assim. Tem sido árduo, mas hoje a igreja já tem vivenciado um tempo diferente. Deixa eu só rapidinho ir para a Denise, e claro que a Simone caiu hoje aqui para cantar num tema assim, bombástico. Então, Simone, o que você, tem alguma coisa que gostaria de contribuir? Já, Simone, você vê esse como sendo um tema realmente que é desafiador para a família e para a igreja, não é isso? É verdade, é um tema muito desafiador, ela falando, e eu lembrando da minha mãe. Exato. Essa é a proposta. Né? Quando tem aquela palavra assim que não pode falar isso, não pode falar aquilo, né? E isso a gente vê realmente. Então, se a gente fosse perguntar a respeito, não fala desse assunto, isso é coisa feia, não fala. Não né? pode. Essa geralmente é a reação que se suscitava. Denise, você e o Mauro trabalharam muitos anos com adolescentes. Sim. E eu acho que na adolescência, embora que haja esse aspecto de as coisas serem mais precoces hoje, mas ali na passagem da infância para a adolescência, que era justamente o que vocês estavam trabalhando, exatamente a puberdade, é quando a coisa naturalmente explodiria se não tivesse tanta provocação. De qualquer forma, ela vai acontecer todo esse entorno que a gente já descreveu aqui. Como é que você vê a igreja lidando com isso? Olha, então, nós passamos ali 5 anos com os adolescentes, né? Foi uma experiência maravilhosa e nós vimos que as pessoas que tinham problema de ser precoce, né? Porque eu acho nós temos que viver cada momento da nossa vida. Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto é adulto e não podemos tentar mudar essa situação e trocar os papéis. E a conta vai chegar, a pessoa pode até trocar, mas depois ela vai querer ser adolescente quando ela está velha. Então tem que, cada momento tem que ser vivenciado. E os adolescentes que tinham mais dificuldades nessa área
A gente tratava muito isso abertamente, inclusive a gente já uma vez levou a Brenda lá com a gente para ministrar para nós. Super bom. Né? E a gente lida muito com essa área. Então nós vemos que os adolescentes, eles são influenciados muito pelo meio, obviamente, pela mídia, pela convivência. O meio é como se fosse quase que 80% o meio. E às vezes não é só o meio de mídia, mas o meio deles. Assim, Deles, da mesmo, escola. que um faz, que pressiona que o outro tem que fazer, Sim, essa coisa sim, toda. principalmente. Mas vemos que os adolescentes com mais problemas nessa área, vamos chamar de problemas, por causa que não viviam aquela fase da adolescência, porque tudo é muito natural, a infância, a adolescência, a juventude, e cada um vivendo aquilo ali naturalmente. Os adolescentes que tinham esse problema de mudanças etárias, né, eles eram problemas da família. Geralmente eram problemas que vinham da família. Entendi. E a gente trabalhava em cima deles e tentava conhecer a família para poder mudar, né? Ajudar. Você percebe, então, muitas vezes, porque a gente sabe que muitos querem transferir para a escola formal, a educação formal, a educação que cabe ao lar. É óbvio que, da mesma forma, querem transferir para a igreja. E a gente sabe, claro, que cada um tem o seu papel. A educação formal tem o seu papel, a igreja tem o seu papel, mas a família tem o seu papel. É a primeira. Isso, que é o primeiro e principal, é a base e o fundamento. Mas, nesse sentido, a igreja ainda tem um desafio muito grande, porque ela precisa identificar, mas não se omitir. A omissão, que foi uma questão que você levantou agora há pouco, ela é muito complicada. A igreja, as instituições, elas acabam sendo coadjuvantes no processo. O que é complexo hoje é que deixaram de ser coadjuvantes para serem os protagonistas do processo. E daí está o conflito, né? E a questão é que é importante a gente pontuar que a sexualidade é uma área transversal. Quando eu falo de transversal, significa que a sexualidade ela vai perpassar a infância, adolescência, juventude, melhor idade. Ou seja, gente, ela vai se costurando pela vida da gente. A vida toda. Então, a gente vai criando um repertório para essa sexualidade. Por isso, não dá para desconectar uma fase da outra, né? Elas estão, assim, literalmente, assim, concatenadas. De uma depende a outra. Então, eu acho que vocês concordam que se a gente investe no discipulado na infância, se a gente investe no diálogo na infância, provavelmente a gente vai conseguir alcançar gerações de maneira mais eficaz, certo? Então a gente precisa pensar como urgente essa tarefa de educar para a sexualidade. Estratégias a gente tem demais. O problema é que os pais... Eu tenho um mini curso que chama Como e Quando Falar de Sexualidade. Deixa eu só colocar uma Sim. pergunta aqui, porque de alguma Pode forma fazer. a gente está identificando, mas o tempinho que nos resta, eu queria que a gente direcionasse para orientação. Isso mesmo. Sim. Orientação Isso. no sentido de, então, o que fazer? Já identificamos o que está errado, o que está acontecendo, então, o que fazer? Que livros tem? Pode se recomendar alguma coisa? Sim. Primeiro, precisa entrar em contato com a história pessoal, né, de quem vai educar. A partir disso, a gente vai precisar identificar as nossas deficiências com o tema. Temos muitos, né? Como a gente aprendeu, o que fez, e a partir de então, depois dessas deficiências, então eu me debruçar em uma literatura que, no mínimo, consiga alcançar. Hoje a internet, ela tem sites assim, científicos muito bons, que falam desde como eu nasci para a criança, porque é importante saber de onde ela veio, mas as literaturas que falam sobre esse processo inicial do corpo, em geral, não são cristãs. Então, a gente precisa fazer uma garimpagem muito grande no processo. Cuidado, que você mesma pode estar... Exato, que é o que a gente E faz. nós, como igreja, para mostrar a visão, a luz da palavra de Deus, temos que investir em debate, temos que investir muito nessa questão, como ela disse... Não fugir do tema. Não fugir do tema, muito pelo contrário, em todos os lugares que a gente tiver oportunidade com eles. Então, quando nós estávamos com os adolescentes, fazíamos debates sobre esse tema, que é para deixar uma coisa natural e a pessoa se identificar vivendo aquilo do momento e vivendo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Entendi. Interessante, foi uma pesquisa que a gente organizou lá na PUC, estou formando lá em psicologia. Interessante, a pesquisa foi com 5.000 adolescentes no Uruguai. E eles chegaram à seguinte conclusão: os pais são dignos de confiança, essa foi, no entanto, não são os pais aqueles que eles procuram diante de seus conflitos.
Eles sabem que os pais são dignos de Confiam confiança. nos pais, Não mas para resolução de conflito. Desse conflito, pelo menos na área Não. sexual. Não. E quando a gente vai garimpar, mesmo sem dizer uma palavra, esses adolescentes conseguem dizer para a gente como é o funcionamento na educação sexual dentro de casa. Eles conseguem dizer, mesmo que os pais não tenham dito uma palavra sobre. Mais uma vez, educação sexual, ela é. Ela é verbal, mas ela é não verbal Ela- também. ela é- Então, quando você ela não funciona. fala, Na você prática. também está educando pelo viés errado, mas está educando. A omissão é uma forma de educação, né? Poderosa, inclusive. Tá, vamos lá. Então, efetivamente, não fugir do assunto, Não. procurar, primeiro suas se próprias avaliar deficiências, e depois procurar uma literatura que possa te auxiliar. É consultoria, né? Às vezes procurar uma profissional de saúde, talvez uma terapeuta cristã, né? Um ebiatra, por exemplo, que é um profissional que quase as pessoas não procuram, mas que é especialista em adolescência, por exemplo. Mas, assim, sobretudo, procurar, ligar, conversar. A gente existe também para dar essa consultoria e tentar, de alguma forma, né, estabelecer esse diálogo, um grupo de escuta. A gente tem um grupo de escuta de pais em Minas, de filhos adultos e filhos adolescentes. Então, os pais chegam com aquelas inquietações que não costumam trazer para os púlpitos, porque são difíceis e complexas. E juntos a gente tenta chegar a uma conclusão. Então, a sexualidade é uma dimensão complexa que precisa do outro. Gente, é uma pena porque o nosso tempo é pouco. Ouvindo isso é quase aflitivo, porque a gente pensa... É aflitivo? Não. É muito a gente aflitivo. pensa assim, de ver, de perceber na sociedade, na igreja, esse medo, essa omissão, que leva simplesmente a gente a calar, achando que calando então fica neutro, e não fica, porque a própria omissão é uma forma, como você falou, de educar. Enquanto que, por exemplo, grandes canais de mídia brasileiro investem, não tem um jornal, uma programação de domingo à noite, não tem uma programação da manhã dessas emissoras que não traga um tema de sexualidade. E claro que com uma agenda política, ideológica, liberal. Poderosa, né? No sentido de desmantelar, desvirtuar, menosprezar, fazer picadinho, em bom português, do que a Bíblia diz. E de alguma forma, a gente se acua. Então, não é uma alternativa se... De jeito nenhum. Não é uma alternativa. A questão é que a ética para a sexualidade que cada família desenvolve precisa ser respeitada. Isso a gente precisa respeitar. Então, eu sempre ensino e falo, olha, os pais precisam respeitar a família que acredita que o sexo antes do casamento é natural. Você respeita isso. Mas a sua ética para a sexualidade, ela tem que ser bem marcada para os seus filhos desde que eles são muito pequenos. Então, você não espera ele crescer? Não. Você espera ele perguntar ou você toma iniciativa e introduz? Dependendo do perfil da criança, algumas são mais perguntativas, eu sempre brinco. Essas, teoricamente, são mais fáceis da gente abordar. Mas a criança que é mais intuitiva, ela também precisa ser provocada para o tema. Senão, a gente vai deixar essa criança também no vácuo. Então, a gente precisa ser intencional e precisa, então, assim, garimpar o que aquela criança entende, dentro da linguagem dela. Sim. E colocando, assim, os princípios bíblicos dentro daquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Que idade, nesse mundo tão precoce já que foi colocado, você percebe? Eu ouso dizer a vocês, assim, baseado nos estudos que a gente tem, 0 ano. Quando a gente fala 0 ano, significa que quando eu vou trocar a roupa do meu bebê, e eu pego no bracinho dele e falo, esse é o braço do Pedro, eu estou dando a ele a noção de pertencimento. E é importante dizer para você que está em casa, educação sexual não é ensinar a criança a fazer sexo. Isso é muito importante, passa muito longe disso. Educação sexual é uma rede de transmissão de valores ligados ao corpo, à vida, às trocas afetivas, ao que Deus pensa. No dia a dia, no que você fala, em como você desliga. É isso que você quer ver com aquela transversalidade, sempre, então. Ele a vida passa toda. por dentro de tudo, da fé, de tudo. da conduta, tudo. Da forma que eu trato alguém. Sempre. Que eu cuido do meu próprio corpo. A forma que eu cuido do meu próprio corpo. Como o eu cuidado falo. que eu tenho, quem vai pegando meu filho, com quem que ele vai, tudo. com quem que ele anda, tudo isso como eu reflete. falo, quando a criança, ela amamenta, quando ela pega a mãozinha e põe na boca, todo esse universo. Então, se eu parto do pressuposto que a educação sexual, ela é,
Então eu também preciso estar desde muito cedo. Então é com 0 ano mesmo. Todos esses valores, eles são assim colocados. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui como funcionava na sua casa a educação sexual, você consegue me dizer. Por quê? Porque a gente percebe. É um universo muito belo. Por mais que ninguém tenha dito nada, você percebe. Teve. Você percebe. É uma missão, né? É uma forma de educação poderosa. Então a gente percebe. Então é muito urgente esse discipulado, né, familiar, que eu falo. Não é o discipulado, é o discipulado familiar. Então quando dá na adolescência que o conflito explode, os pais vêm desesperados. Você está falando, portanto, de abrir canais de comunicação, Isso. de estabelecer diálogo, troca, respeito, de modo que porque às vezes não é nem falar daquilo, mas quando a necessidade daquilo surgir, o canal já está aberto, já está estabelecida, a confiança construída. Não é menino, isso você é enxerido, não é para você saber disso. É simplesmente, por que você quer saber sobre o tema? Onde que você ouviu, meu filho? Devolve a pergunta. Meu bem, pode ser que o papai e a mamãe não saibam agora. Você dá um tempo para o papai e a mamãe pensar sobre o tema e voltar a conversar? E assim a gente vai retomando e estabelecendo ponte. Entende? Mas não reprimir. Não, nunca reprimir. Porque Nunca reprimir a criança... autoestimulação, né, Denise? Às vezes acontece da criança estar num período de toque e a gente vai precisar entender o que está por detrás daquilo tudo. Então, são N manifestações na primeira infância que determinam que muito... podem ser perfeitamente naturais, parte do ser, que você falou, que independente de estímulo, de qualquer coisa, simplesmente sempre é aquela precisa etapa. ser investigado, né, Denise? Sim, Às vezes a criança está sob sim. violência. Mas em casos em que não, é parte de um processo de descoberta. E muitos pais demonizam isso. Entendi. Mas por causa da história que tiveram. Alguma literatura, algum livro que lhe seja muito... Tem um que eu gosto muito, se você puder anotar, é cristão. Chama Como e Quando Falar de Sexualidade, de Sexo com Suas Crianças. Sim. É do Stan e Brenna Jones. É um psiquiatra cristão. Tá. O Jones é bem conhecido na área. E esse é muito bom. Como e Quando Falar de Sexo com Seus Filhos. Tá, livrarias evangélicas, Sim. ou na Amazon, enfim. Encontra. Encontra. Talvez não tanto, porque ele já meio que saiu de publicação, mas você acha ainda. Tá. Ou às vezes na net, em PDF, sim, infelizmente, sim. mas é como Se se e o tem, desafio como é se que nós possamos produzir material nosso. Esse é o nosso Senhor, desafio. unge teus Amém, filhos, estamos Senhor. aí no caminho. Para fazer. Bem, a gente tem que caminhar, porque o programa... A Brena vai voltar agora ministrando já. Doutora Denise, muito obrigada pela sua presença no programa, preciosa. Eu que gente, agradeço. eu fiquei orando, Senhor, que nenhum nenê nasça nesse para a Denise poder estar aqui, porque a gente conhece, sabe que é uma agenda normalmente, que é uma bênção. Requisitada. Brena, muito obrigada. A gente vai agora... Simone, se quiser... Aliás, a Simone vai agora ministrar e nós vamos abrir o coração, porque em tudo isso, você fala assim, poxa, Rebeca, você mais botou assim, né? Eu estou mais preocupada agora. Bem, nós não estamos sós. Isso. Não estamos sós. E quando a gente começa a olhar para a Bíblia, começa a olhar para livros que vêm de quem teme a Deus, a literatura, e procurar ajuda, a gente vai... O que a gente não pode fazer é isso que a gente acabou de ouvir aqui, é se omitir, é parar, é proibir, é demonizar. Você, não, mas foi assim que foi para mim. Por isso que ela falou, avalie, porque aquilo que foi para você pode não ter sido melhor. Você pode até ter sido vítima de situações muito difíceis, mas que você vai tentar trabalhar para que elas não sejam reproduzidas na vida dos seus filhos. Isso aí. Né? E a única forma da gente fazer isso é identificando, é enfrentando, é sendo intencional no sentido de buscar um caminho diferente. E a informação errais por não conhecer as Escrituras, eu acho lindo isso. E o poder de Deus, são as duas coisas, o conhecimento e o poder que Deus tem para nos ajudar a direcionar isso. E isso, o conhecimento, nós recebemos aqui alguns direcionamentos e o poder de Deus, agora a gente vai ter o nosso coração fortalecido aí pelo canto, pelo ministério da Simone. Vamos lá. Eu vim aqui falar contigo, filho, eu sou teu fiel amigo, me escuta.
das tuas dores, anseios, desejos e temores. Filho, me escuta. Filho, eu conheço teu passado, teu presente, teu futuro, sim, eu faço. Filho, me escuta. Sou eu quem repreendo o inimigo, dou-te escape em todos os perigos, guardando a tua entrada e saída, não te deixo perecer. Sou Deus e não mudo e vim te ajudar. Acalma a tormenta e a fúria do mar. Entrei na peleja, meu filho querido, pode descansar. Amplie agora a tua visão, contemple a vitória, entrego em tuas mãos. Se alegre, meu filho, pois hoje eu te faço mais do que campeão. Filho, eu conheço teu passado, teu presente, teu futuro, sim, eu faço. Filho, me escuta. Sou eu quem repreende o inimigo, dou-te escape em todos os perigos, guardando a tua entrada e saída, não te deixo perecer. Sou Deus e não mudo e vim te ajudar. Acalma a tormenta e a fúria do mar. Entrei na peleja, meu filho querido, pode descansar. Amplio agora a tua visão, contemple a vitória, entrego em tuas mãos. Se alegre, meu filho, pois hoje eu te faço mais do que campeão. Sou Deus e não mudo e vim te ajudar. Acalma a tormenta e a fúria do mar. Entrei na peleja, meu filho querido, pode descansar. Amplio agora a tua visão, contemple a vitória, entrego em tuas mãos. Se alegre, meu filho, pois hoje eu te faço mais do que campeão. Se alegre, meu filho, pois hoje eu te faço mais do que campeão. Quando nós falamos a respeito de eras e estações, nós pensamos no que o Espírito Santo tem falado à igreja nessa era. Enquanto famílias, percebemos que a família hoje tem passado por um processo muito peculiar de transformações em várias áreas específicas e a área que eu vou me propor a discutir nesse tempo com vocês, que estão aí em casa, é a área da sexualidade, uma área extremamente complexa, no entanto, muito responsiva, segundo o viés do Criador. Eu sempre penso que, quando o Espírito Santo trabalha com a igreja nessa era, a proposta de Deus, sobretudo nessa área, é que a igreja, que a família, consiga estabelecer um diálogo responsivo a respeito desse tema, um diálogo inteligente, sábio, porque os discipuladores que temos aí fora, que vão desde a internet até as outras influências que temos visto, têm sido poderosos no seu diálogo. E talvez como igreja, enquanto família, nós precisemos ajustar essa proposta no Senhor. Eu gostaria de refletir com você inicialmente
no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 4. E o texto diz assim: essa é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Versículo 7, chave. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Todas as vezes, quando eu penso em conflitos tão difíceis de estabelecer bases, eu tenho que voltar para Gênesis. Deus, ele molda um boneco de barro. Nesse boneco de barro, Deus instala a vida, sopro. Deus instala espírito, Deus instala alma e corpo. E quando falamos sobre sexualidade, nós falamos a respeito de bases. Essas bases que ocupam uma dimensão espiritual, uma dimensão emocional e uma dimensão corpórea. Então a sexualidade é essa dimensão tão ampla, pensada pelo Criador, lugar de vida, lugar de afeto, lugar de redenção, lugar de contato. Então a sexualidade é algo muito precioso. Talvez por algum tempo, como igreja, nós até abandonamos essa dimensão por causa de influências históricas, às vezes vindas até da Idade Média. Mas o que temos visto hoje é que nunca foi tão urgente dialogar sobre essa dimensão. E a ideia de Deus é que todas essas dimensões, espírito, alma e corpo, se encontrassem nele. E hoje a gente tem visto, principalmente quando o assunto é corpo, um certo descaso. No entanto, a conta tem chegado alta para a família, principalmente por causa dessa falta de conversar com o que a gente tem visto aqui, com o corpo, com as manifestações do corpo. Então, quando o pecado se instala na humanidade, lá a partir de Gênesis 3, todas as dimensões pensadas por Deus, elas sofrem uma ruptura. A sexualidade, dentro dessa dimensão corpórea, emocional, também sofre uma ruptura. E sempre as pessoas perguntam para nós, no ministério que mobilizamos, quando foi que começou as violências sexuais contra a mulher, contra a criança? Quando a homossexualidade começou a ser esse lugar difícil para administrar? E nós falamos sempre Gênesis 3. Quando o homem se aparta de Deus, a nossa própria estrutura emocional, o sopro de vida ali, ele sofre um racha, uma quebra, o espelho fica machucado. E aí com Cristo, quando Cristo vem então a essa dimensão, a terra, vem com a proposta de redimir todas essas relações, desde a sexual até todas as trocas afetivas. A redenção de Cristo pode alcançar essas dimensões. Mas o pecado tem feito com que famílias, que inclusive são piedosas, famílias de homens e mulheres de Deus, consigam experimentar dor. Temos visto cada vez mais adolescentes envolvidos em questões muito difíceis, escolhas difíceis na sua sexualidade, pais de filhos que de repente apresentam alguma questão de gênero. Temos observado violências, vícios instalados entre cônjuges, famílias sendo destruídas por causa dessa demanda, que é muito velada. No entanto, penso eu que Deus ele tem pensado essa dimensão de uma forma muito especial. Deus tem aberto portas de acesso, como essa agora, nesse momento, para que a gente consiga refletir no que significa ter esse sopro, no que significa ter essa jornada de caminhada diante dessa área. A palavra também fala ali que toda a criação geme e aguarda a nossa manifestação enquanto filhos de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, mente, cabeça de Cristo. Então penso eu que como líderes, pastores, discipuladores, cabe a nós assim essa trilha de resgate, de repente de onde perdemos o nosso foco nesse processo de trazer as pessoas para que o seu corpo, o seu espírito, sua alma tragam glórias ao Senhor. E é importante que a gente pense sobre essas coisas, porque há uma criação gemendo, mas não só uma criação. Talvez do seu lado, no banco da sua igreja, estejam mães que estão sofrendo, porque criam seus filhos solitárias, precisando, por exemplo, de um olhar de gênero,
precisando, por exemplo, de um homem da igreja piedoso que se levante, olhe para aquela mãe solteira hoje e diga: posso cuidar dos seus filhos um pouquinho nesse fim de semana? Para que eu consiga ter esse menino, para que eu consiga ministrar a ele vida, fé, noções de masculino, precisamos de uma igreja que seja eficaz naquilo que o Senhor espera de nós. É importante responder a essa expectativa da criação, dentro dessa área tão chave que é a sexualidade. E talvez um dos nossos maiores erros seja a nossa falta de dependência da fonte, né? O povo fala em Jeremias, capítulo 2, Jeremias disse: 2 males cometeu o meu povo. O primeiro, a mim me deixaram. E às vezes deixamos o Senhor, trazemos o Senhor só para as áreas que nos são caras, enquanto existem áreas na nossa vida que estão clamando por urgência. E talvez essa área específica, né, a área do ser, do corpo, da sexualidade, das trocas, seja uma área onde a gente precisa urgentemente trazer o Senhor para reinar. Reinar. E a outra coisa, cavaram cisternas rotas que não retêm água. Talvez os nossos investimentos para retirar os nossos filhos dos lugares escuros em que eles estão, talvez as trilhas não tenham sido as mais eficazes. Talvez você precise voltar à sua própria história, descer ao seu próprio porão e perguntar: Senhor, aonde é que eu colaborei para que todo esse quadro se instale? E certamente o Senhor, na sua misericórdia, vai lhe responder, e você, dentro daquilo que é possível, vai conseguir, em nome de Jesus, encontrar esse lugar, esse porão, e trazer de volta esse menino, essa família, esse esposo, esse casamento à tona, certo? Muitos vícios temos observado ao longo, né, da história, quantos esposos estão assim escravos da pornografia, inclusive líderes na igreja, clamando, certo, por afeto, clamando por um momento de descanso até. A falta de descanso gera comportamento pecaminoso, inclusive, principalmente porque o corpo precisa descansar, e não tendo como fazer isso, às vezes a gente vaza para comportamentos destrutivos, porque é legítimo o equilíbrio entre emoção, espírito e alma. Enfim, temos tantas abordagens aí, mas a esperança, ou a palavra de esperança que eu trago para você nesse momento aqui, enquanto você me ouve, é que é possível redimir essa dimensão em Cristo. Deus, Ele não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Então, se algo de repente está tão destoado na sua família, se você nem conhece mais esse filho que você gerou, essa filha que você gerou, temos presenciado muita dor nessa área específica. Saiba que a presença do Senhor, ela é poderosa. Poderosa. Temos histórias magníficas de redenção nessa área. Então eu peço a você nesse momento que coloque sua vida diante do Senhor, a sua casa diante do Senhor, certo? Que você coloque as prioridades. Talvez o maior milagre que sua família precise não seja talvez alguma multiplicação do azeite, baseando lá em 2 Reis, a história de Eliseu e da viúva. O maior milagre naquela família foi, sem dúvida, a libertação dos filhos da escravidão. Eles não foram levados cativos porque o azeite foi multiplicado. Um homem morre naquela família. O profeta, ao morrer, deixou uma dívida. E Deus, na sua misericórdia, utiliza o profeta para que aquela família seja livre e aqueles filhos não sejam vendidos. Então, que nesse momento a presença do Senhor te envolva e você consiga perceber em Deus quais as necessidades da sua família. Que você feche a porta da sua casa como a viúva fez. Olhe na face desses meninos. Comece a cooperar ali com o azeite. Peça vasilhas. Queridos, peçamos ajuda. Você que está me ouvindo agora, procure seu pastor, procure seu líder. Abre seu coração, rasga seu coração diante do Senhor. Sabe, deixa que o corpo de Cristo saiba a dor do seu coração. Procure terapeutas cristãos, psiquiatras, profissionais de saúde que possam adentrar nos escombros da sua casa. Muitas vezes, sozinhos, não conseguimos sair de onde estamos. E eu penso nessa era como uma era onde Deus ele deseja que coisas venham à tona para que o Evangelho ele faça diferença na nossa casa. Para que o Evangelho não seja só mais um adereço atrás das nossas portas,
mas para que o Evangelho seja esse lugar de plenitude. Que diante da nossa imperfeição, a luz de Cristo brilhe e famílias possam ser restauradas. Então essa, de fato, é a minha palavra, que você dependa do óleo do Espírito derramado nas vasilhas vazias, novamente em alusão ao texto de Eliseu e da viúva. Dependa desse Espírito Santo, dependa das vasilhas vazias, do óleo sendo derramado, dependa. E é interessante porque quando você pensa nesse texto, você vê que Eliseu diz então à viúva, vai lá e pede emprestado vasilha mais vazia. Vazia. E aquela viúva ela já estava endividada. Você já pensou em pedir emprestado devendo? Bem complexo. Mas aquela viúva, ela desarmou, ela pediu emprestado, ela humilhou-se diante do Senhor e das pessoas. E o azeite ele fluiu à medida da quantidade exata de vasilhas. Então Deus sabe a necessidade que você tem. A vasilha é proporcional. Então, talvez você precise desesperadamente de vasilhas que talvez nem sejam tão complexas o quanto você imagina, mas exige de você esse passo de ir procurar as vasilhas. E aí Eliseu diz, fecha a porta da tua casa e comecem a dar um para o outro. Então, o que você tem na sua casa? Você às vezes olha o seu vizinho e fala, lá é que é bom. Não, a pergunta do profeta é o que você tem na sua casa. Coisas você tem lá. O que você tiver na sua casa, nem que seja uma vasilha, é ela que você vai trazer. A verdade, o que você tem na sua casa nunca vai ser empecilho para o Senhor operar. Jamais. E nessa área específica, onde tudo deveras é muito complexo, eu acredito de verdade que a simplicidade do Evangelho, que um coração quebrantado gera vida. Então que você seja tomada e tomado de esperança nessa hora. Temos testemunhos gloriosos de filhos que voltaram de escolhas muito difíceis. Temos testemunhos de famílias restauradas após, por exemplo, violências sexuais e tantas outras coisas difíceis. Porque ainda cremos que existe um Deus que é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, imagina, segundo a postura do nosso coração. Então que Deus te alcance. Temos aqui vários pedidos de oração, e eu vou ler alguns para nós. Temos a Carmen Lúcia, do Rio de Janeiro, que pede oração por seu filho, muito oportuno, inclusive. Temos a Priscila, aqui de Belém, que pede oração pelo casamento. A Fabi, de São Paulo, que pede por libertação. A Dilene Porto, do Rio de Janeiro, pela sua filha. A Alcileia, por uma porta de emprego. A Leide, do Maranhão, que pede oração por restituição do casamento. E a Maria, também do Rio, que pede oração pela família. Debaixo dessa mesma unção que tivemos aqui nesse momento, eu queria orar com você. Você que está na sua casa, pode pôr a mão no seu coração. De repente, nesse momento, você gostaria que o seu filho estivesse ali à mesa com você. De repente, naquele momento, seu filho está em um lugar tão escuso. De repente, assim, diante de escolhas tão difíceis, você fala, meu Deus, e agora? De repente, seu esposo, que era para estar naquele momento, com você ali, está em tantos lugares, diante de tantas demandas difíceis. Nessa hora, eu gostaria que você colocasse o seu coração diante do Senhor, na certeza de que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Vamos orar nesse momento? Pai, nós colocamos diante do Senhor, pedimos a você que o teu Espírito poderoso, gracioso, teu Espírito que prescruta as profundezas de Deus, possa encontrar famílias nesse momento, Senhor. Eu oro para que a graça do Senhor possa envolver os teus filhos e tuas filhas ao redor dessa terra nesse momento. Que cada demanda apresentada aqui por famílias e filhos possam ser acolhidas pelo Senhor. E nós temos certeza que o Senhor as acolhe, porque o Senhor é um Deus que ama famílias, o Senhor é um Deus de restituição, de redenção. O Senhor é um Deus de liberdade. Não há no teu coração pacto com a escravidão. E pedimos que nessa hora, Senhor, o Senhor alcance filhos e filhas que estão ali em terra distante. Filhos que de repente pediram sua herança e estão ali, Senhor, comendo alfarroba de porco. Pedimos que haja nesse momento lembrança da casa do Pai. Lembrança das dádivas da casa do Pai, que caiam em si.
assim como esposos, assim como, sabe, mulheres, assim como pessoas que possam estar ali involucradas em questões tão difíceis nessa área específica que citamos nesse momento aqui. O Teu Espírito, Ele é poderoso, Ele convence, Senhor, homens e mulheres do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor atraia a esses a Ti, que o Senhor atraia esses a Ti. Dá-nos abertura, dá-nos uma mente de Cristo, Senhor, para alcançar as reais necessidades das nossas famílias. Nos ensina a fechar a porta da casa e olhar para o que temos dentro e agradecer pelo que temos dentro e, mais do que agradecer, por vezes não ignorar o que precisamos fazer em casa com a Tua ajuda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor guarde as famílias dos Teus filhos e filhas em toda a terra. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira e o produto da oliveira não exista e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha fortaleza, nele eu posso confiar. Jeová, o Senhor, é a minha esperança, nele eu posso descansar. Jeová, o Senhor, é a minha fortaleza, nele eu posso confiar. Jeová, o Senhor, é a minha confiança, nele eu posso descansar. Ainda que as ovelhas se dispersem e não hajam os rebanhos nos currais, o Senhor fará meus pés como os da corça e me fará andar sobre as minhas alturas. Então me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor,